Neste episódio de Discovery na Escola, junte-se a cientistas e especialistas da NASA em todo o mundo que tentam descobrir se realmente há vida em Marte. Aprenda os métodos revolucionários que os cientistas estão usando para detectar fósseis em meteoritos marcianos e descubra como o planeta vermelho tem cativado a imaginação humana através dos tempos. Aguarde os questionários, atividades e recursos depois de cada segmento. Vida em Marte, partes 1 e 2. Agora perguntas para estudo e discussão. Perguntas sobre vida em Marte, parte 1. Por que os cientistas acreditam que a rocha ALH 84001 é de Marte? Qual é a importância de se encontrar hidrocarbonetos na rocha ALH 84001? Discuta por que Marte é conhecido como o planeta vermelho. O que sabemos sobre a história geológica, a superfície e a atmosfera de Marte? Discovery na Escola apresenta Vida em Marte, parte 1. Discovery na Escola. Não se pode ver daqui, mas há vida no terceiro planeta do Sol. Os bípedes engenhosos, que são a forma de vida predominante, ainda não visitaram os planetas vizinhos. E foi com emoção que um de seus comandantes mais graduados anunciou evidências de vida em outro planeta. Se essa descoberta for confirmada, certamente será um dos achados mais surpreendentes já revelados pela ciência sobre o nosso universo. As implicações são tão vastas e entusiasmantes quanto a nossa imaginação. Mesmo prometendo responder algumas de nossas perguntas mais antigas, ela propõe outras ainda mais fundamentais. Geralmente, as conferências presidenciais de imprensa são reservadas para questões políticas ou de segurança nacional. Definitivamente, esses não eram temas comuns. Nem o fato de repórteres e equipes de TV de todo o mundo estarem voltados para uma reunião científica. O que queremos fazer é refletir sobre o que aprendemos. Uma pergunta que todos eles tinham era simples e talvez óbvia. Existe realmente vida em Marte? Para os cientistas acostumados ao trabalho solitário em laboratórios tranquilos, esse era um mundo alienígena. A multidão de repórteres, o clarão das luzes, o olhar fixo das câmeras. Tudo por haverem aberto uma rocha espacial e encontrado sinais de vida. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes. Este é um dia inacreditável. É muito, muito emocionante para mim. Espero que estejam sentindo a mesma empolgação que eu estou sentindo. Primeiro, quero parabenizar os membros da equipe que trouxe esses resultados emocionantes ao público norte-americano e às pessoas de todo o mundo. Dr. McKay, Dr. Gibson, a Sra. Thomas Kepter, Dr. Zé e o Sr. Valley. Eu quero sinceramente agradecer às pessoas aqui pelo trabalho que realizaram, por terem descoberto o primeiro indício de que pode ter existido vida além dos confins deste pequeno planeta, o terceiro a contar do Sol. Esta é uma frase familiar. Nas semanas que se seguiram à primeira conferência de imprensa, acompanhamos os principais investigadores, pesquisadores, autoridades governamentais e céticos para aprender sobre a descoberta e sobre como chegaram às suas conclusões. Eles nos contaram a história da rocha. O meteorito ALH 84001 foi formalmente apresentado ao mundo no dia 7 de agosto de 1996, às 13 horas. Tudo o que tínhamos era um pedaço de pedra. Pode-se ver um pedaço dela à minha frente. Sustentamos que esta rocha veio de Marte. A rocha toda pesa 4,5 libras, menos de 2 quilos, e tem aproximadamente o tamanho de uma batata. Para descobrir como um pedaço de Marte chegou aqui, os pesquisadores sugeriram que retrocedêssemos 4,5 bilhões de anos. Esta rocha se formou pouco depois do planeta Marte ser formado. Achamos que Marte foi formado por uma coleção de pequenas partículas que se agruparam e algumas rochas menores e planetesimais. Depois, o aquecimento interno fez com que se derretessem. Há 4,5 bilhões de anos. E também se diferenciassem formando núcleo, manto e crosta, tal como a Terra.
Então, logo depois disso, a liquefação dentro do planeta produziu uma rocha plutônica, perto da superfície. E foi daí que veio esta amostra. Marte era mais quente e mais úmido e a geologia fornece evidências de que havia água líquida na superfície. Achamos que um pouco dessa água entrou através das fraturas e ficou dentro da rocha. Há 3,5 bilhões de anos. Segundo os pesquisadores, havia minerais chamados carbonatos dissolvidos naquelas águas. Eles criaram depósitos nas gretas da rocha, semelhantes àquela coisa branca na água calcária que entope a cafeteira. Se houvesse criaturas unicelulares naquela época, elas teriam sido apanhadas durante a formação do carbonato. E a rocha continuou a se depositar ali com tudo que continha durante muito tempo. A era seguinte foi há 16 milhões de anos, época em que houve um impacto. Há 16 milhões de anos. E que impacto! Um objeto com 9.600 metros, medidos transversalmente, sulcou o hemisfério meridional de Marte. Foi uma explosão tão potente quanto 1 milhão de bombas de hidrogênio, uma explosão suficientemente grande para lançar algumas rochas da superfície ao espaço. A rocha foi lançada para uma órbita em torno do Sol. Não foi perto demais do Sol, senão provavelmente teria sido sugada pelo poço de gravidade do Sol e nunca a teríamos encontrado aqui na Terra. Ela passou a maior parte dos seus 16 milhões de anos lá pelo espaço. Durante 16 milhões de anos, a rocha flutuou na escuridão fria entre mundos. Depois, ela caiu na Terra, um traço brilhante no céu, quente, flamejante. Há 13 mil anos. Golpeando o continente coberto de gelo, a Antártica. O que se seguiu foi uma quietude interrompida apenas pelo silvo do vento sobre a neve. Uma quietude que perdurou 13 mil anos. O gelo se desloca lentamente. Precisa entender que o Polo Sul fica a uma elevação de uns 2.700 metros. Os campos de gelo onde estivemos coletando meteoritos ficam entre 1.800 a 2.100 metros de altitude e o gelo se movendo do interior do continente para sua margem. Lentamente, com o passar dos séculos, os ventos consomem gelo, expondo à vista tudo que foi levado para lá pelo movimento do gelo. Os meteoritos se sobressaem claramente na neve e os pesquisadores caminham e os recolhem. A nossa expedição anual, dirigida pela Fundação Nacional para a Ciência, coletou o meteorito na Antártica. Na verdade, Rob Score é quem costumava trabalhar no laboratório de meteoritos e foi quem encontrou isto. Sempre achei que essa rocha era especial. Sei que agora parece meio bobo, mas foi classificada como diogenita. Pensamos que era um tipo estranho de diogenita e passou pelos procedimentos normais de sala esterilizada. Já havíamos recolhido centenas de meteoritos e recolhemos mais uns 200 meteoritos diferentes no resto da estação. E aí está. As diogenitas são os meteoritos mais comuns. Rochas que partem das vizinhanças de Ebb, no cinturão de asteroides. Há alguns da Lua e menos ainda de Marte. A cada ano, centenas de novas rochas espaciais chegam a Houston em caixas lacradas e trancadas, de navio, avião e caminhão, sendo mantidas congeladas durante todo o percurso. Em meados de 1985, retiramos a Allen Hill 84001 do depósito de nitrogênio para o fotografar, pesar e descrever. Retiramos uma lasca que foi enviada ao Smithsonian para que fizessem uma fatia muito fina e nos informassem sobre a sua mineralogia e o classificassem. Isso foi cerca de 9 anos antes de que alguém a estudasse detalhadamente para ver que havia sido mal classificada. Fiquei muito nervosa quando Mittelfeld me procurou. Ele trabalha para mim em meu laboratório de pesquisa e ele disse: "Eu tenho uma surpresa para você." O que me deu a dica foi a composição dos minerais da rocha. As diogenitas vêm de um asteroide onde há pouquíssimo oxigênio livre. Descobri que uma quantidade substancial de ferro está realmente muito oxidada, o que não se encaixava na classificação inicial. Os gases presos dentro da rocha se enquadravam exatamente aos detectados pela sonda Viking da NASA quando ela pousou em Marte em 1976. O ALH 84001 era um pedaço de Marte. Há apenas outros 11 meteoritos conhecidos que são oriundos do planeta vermelho, mas este era diferente. Era parte da crosta do planeta, tão antigo quanto o próprio Marte. A História da Rocha, parte 2.
Já vi muitos tipos diferentes de rochas, meteoritos, diversos tipos de meteoritos e poeira cósmica. E estou curioso quanto às semelhanças e diferenças deles. Este era um novo tipo de rocha e pensei que seria útil dar uma olhada. David McKee, especialista em rochas lunares, trabalhou com outro cientista planetário do Centro Espacial Johnson, Everett Gibson. Dave McKee e eu unimos forças, percebendo que complementariam o que Dave estava fazendo de forma independente. Nos encontramos e Dave começou a olhar, a trabalhar no microscópio. E uma noite estávamos olhando fases e nos deparamos com uma estrutura segmentada. Tinha estrutura uniforme, parecia ter algo como uma cabeça e uma cauda, e era gordo no meio. Me deu uma luz. Será que estávamos olhando para indícios de atividade biogênica e de vida microfossilizada? Apesar disso não ser próprio de distintos cientistas da NASA, perguntamos a David McKee se naquele momento ele pulou de alegria. O único momento em que realmente pulamos de alegria foi quando vimos algumas fotos que pareciam prováveis microfósseis. E alguns eram tão impressionantes para nós que pulamos de alegria quando os vimos. E aquilo nos levou a procurar mais deles. E continuamos procurando. Eles tinham uma teoria de que, de algum modo, este meteorito marciano representava ou continha vida fossilizada de Marte. Achei que o grupo todo precisava de ajuda. Eu achei, sim. Eu estava convicta de poder convencê-los de que estavam errados. Kate Thomas Keptra trabalha com microscópios ultramodernos. Um microscópio recém-inventado de transmissão de elétrons. Ele tinha 5 a 10 vezes o poder de resolução do microscópio eletrônico que McKee estava usando. Ela olhou para aqueles depósitos minerais nas gretas da rocha. Primeiro, o que fizemos foi retirar fragmentos deste meteorito que continha glóbulos de carbonato. Eles tinham núcleos de coloração âmbar, bordas pretas, brancas e pretas. Ao olharmos este meteorito marciano, e especificamente os glóbulos de carbonato, e se fizermos um zoom nestas bordas que parecem biscoitos, encontramos fases minerais muito interessantes que coexistem uma com a outra, o que geralmente não ocorre. Acreditamos que os pequenos grãos de ferro e oxigênio que chamamos de magnetita e que os grãos de ferro e enxofre são muito parecidos ao que é produzido na Terra por bactérias. Geralmente não pensamos que os minerais da Terra venham de coisas vivas. No entanto, os penhascos brancos de Dover são carbonatos das conchas de criaturas marinhas microscópicas. Existem depósitos de ferro magnético criados por bactérias que coletam partículas de ferro dentro de si mesmas e, geralmente, as bactérias deixam para trás dejetos de sulfeto de ferro cristalizado. Encontrar esta fase específica de sulfeto de ferro foi realmente emocionante. E eu pensei, nossa, realmente tem algo emocionante acontecendo aqui. Estava escurecendo, eram umas 7h30, 8 horas da noite. Mas sabe, não havia nenhuma banda no estacionamento, ninguém acenando bandeiras. Eu queria compartilhar aquilo com todo mundo naquela hora. E é claro, não podíamos. Talvez devêssemos fazer um pequeno intervalo para debater a essência da vida. Sabemos que as coisas vivas são feitas de elementos como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e principalmente carbono, substâncias comuns em todo o universo. Elas podem se combinar para formar aminoácidos, que por sua vez se combinam para fazer proteínas, que se combinam para formar células, que se combinam para formar bactérias que estão vivas. Ray Bradbury, que não teve dificuldade para imaginar marcianos telepatas, marcianos cantores e armas marcianas que atiravam abelhas em suas histórias de ficção científica, teve problemas para imaginar a vida na Terra. É totalmente impossível pensar em matéria inanimada resolvendo viver. As rochas, os minerais do mundo acordando de repente dizendo, vou viver. Isso é totalmente impossível. Para explicar como a vida começou, os cientistas imaginam oceanos repletos de simples aminoácidos se encadeando até acidentalmente se tornar algo vivo. Aquela coisa viva evolui durante milhões de anos para gerar as coisas vivas que vemos hoje. Toda a vida na Terra, da bactéria aos búfalos, depende de material genético, DNA e RNA, para controlar o crescimento e a reprodução.
Nesse sentido, as bactérias e o búfalo são primos. Toda a vida morre após um período, e moléculas complexas vivas se fraturam em formas mais simples. Hidrocarbonetos. O petróleo no subsolo é um hidrocarboneto que outrora vagava como dinossauro. Quando você grelha um bife, está transformando carne em hidrocarbonetos. Isso conclui esta discussão sucinta sobre a essência da vida. Ok, vou começar cortando aqui em cima. Eu cozinhava pouco naquela época em que ficava trabalhando até tarde da noite. David McKee começou a trabalhar noite adentro quando surgiram muitas evidências. A descoberta de sinais de vida em Marte era tão revolucionária que ele achava que ainda não podia contar a ninguém o que estava fazendo. Uma noite em particular, quando você não voltou para casa, liguei para Everett, que disse que você estava muito empolgado com as fotos que estava tirando e que estava lá em cima, naquele prédio 13, e estava muito enrolado. O que achou que eu fazia? Quando foi isso? Não vou dizer o que pensei que você estava fazendo. O que McKee estava fazendo era procurar hidrocarbonetos no meteorito. Ele telefonou para colegas seus da Universidade de Stanford, que tinham um novíssimo instrumento de detecção. Eles disseram: temos algumas amostras interessantes que gostaríamos que testassem e vissem o que há nelas, e falaremos mais sobre elas dependendo do que descobrirem. Talvez não encontrem nada. E nos deram umas amostras que naquela época tinham nomes em código de personagens de Disney, como Pateta, Mickey, Minnie. Não sabíamos o que eram. O professor Zer estava usando um espectrômetro de massa dual laser, o detector de moléculas mais sensível do mundo. A experiência consiste em pegar essas amostras, abri-las e em menos de 2 minutos colocá-las dentro de uma máquina de vácuo ultrapotente. Depois, com elas mantidas limpas nesse ambiente, desferimos um laser infravermelho que aquece a amostra em algo como 100 milhões de graus em 1 segundo. Mas é claro, se isso ficasse ligado durante 1 segundo, poderíamos ter algum tipo de evento termonuclear. Fica ligado apenas 1 milionésimo de segundo ou menos. O resultado é que as moléculas na rocha, na superfície, se evaporaram. Agora uma nuvem de gases se eleva e as moléculas não se separam. Depois, o segundo laser. Desta vez, luz ultravioleta em vez de infravermelho é disparada na nuvem de gás. As moléculas ficam eletricamente carregadas e podem ser extraídas por um detetor. A velocidade com que as moléculas viajam para o detetor indica o que são. E o que a equipe do Dr. Zer descobriu foram hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, ou HAP. É bem verdade que HAPs autênticos podem ser encontrados em vapor de diesel, mas... Se observarmos HAPs que se originaram na decomposição de matéria orgânica, de sua fossilização, a estrutura tende a ser mais simples do que encontramos. E havia mais deles dentro da rocha do que fora, o que eliminava a contaminação terrestre. E ainda mais, perto dos glóbulos de carbonato, outro sinal de vida. McKee havia, portanto, encontrado 4 linhas de evidências. Os hidrocarbonetos simples, que podem ser esperados quando bactérias morrem. Aqueles hidrocarbonetos foram encontrados perto de outras estruturas que sugeriam vida. Os compostos incomuns no carbonato, que podem ser constituídos de bactérias. E fotos de coisas que pareciam bactérias. Um dia, Gil entrou no meu escritório e mostrei a ela uma das fotos. E sem dizer nada sobre o projeto, eu disse... Ela sabia que era importante. Mas perguntei a ela: Gil, isso parece com o quê? Ela olhou um pouco a foto, colocou na mesa e disse: isso parece uma bactéria. E era uma foto de Marte. Após 2 anos de coleta de dados, eles estavam prontos para reportar as descobertas. Era hora de quebrar o sigilo sobre o projeto. Sigilo necessário porque as pessoas e a imprensa caem em cima de qualquer coisa relacionada a Marte. Marte. Os romanos deram a ele o nome do deus da guerra por ele apresentar uma bela incandescência vermelha no céu noturno. Com o advento do telescópio, ele pôde ser visto como um disco manchado com calotas brancas nos polos. Em 1877, o astrônomo italiano Schiaparelli disse ao mundo que vira canali na superfície.
A palavra significa sulcos em italiano, mas foi erroneamente traduzida como canais. Na virada do século, o astrônomo norte-americano Percival Lowell pensou ter visto no planeta Marte uma rede intrincada de cursos d'água e escreveu: esses canais são, provavelmente, o trabalho de uma civilização avançada. Talvez criaturas com escassez de água tenham construído um sistema de irrigação que circunda o planeta. O escritor H.G. Wells arrebatou a ideia, dando continuidade a ela. Em Guerra dos Mundos, os marcianos estavam ficando com escassez de recursos. Então se acondicionaram em projéteis que foram lançados de canhões enormes rumo à Terra. Eles pousaram em Woking, nos arredores de Londres. Foi noticiado que às 20 horas e 50 minutos um enorme objeto flamejante caiu sobre uma fazenda no bairro Grover's Mill. 30 anos depois, outro Wells, este chamado Orson, adaptou a história para o rádio e fez com que ela soasse como um noticiário. Senhoras e senhores, este é o último boletim da Intercontinental Radio News. O professor Morris, da Universidade Macmillan, relata ter observado um total de 3 explosões no planeta Marte entre as 7 horas e 45 minutos. E os marcianos invadiram o cinema, às vezes armados com raios mortais espetaculares. Geralmente eram retratados com efeitos decididamente nada especiais. Não importava, as pessoas estavam fascinadas. Chegando mais perto, mais perto, mais perto. É um inimigo vindo do espaço. Vindo atrás de você. Vindo do espaço atrás de você. Ele está tentando falar, mas não emite nenhum som. Nosso destino, o planeta Marte. Essa viagem é uma abominação. Os marcianos lançaram raios letais com tentáculos viscosos. Causou espécie em Hollywood. Os cientistas que realmente participam de pesquisas sobre Marte estremecem diante de produções como estas. Não há modo mais rápido de acabar com uma carreira na ciência do que presumir que rumores são fatos. E na imprensa popular, há sensacionalismo sobre qualquer coisa relacionada a Marte. Depois, a sonda orbital Mariner enviou fotos de um mundo árido e morto. Ela fotografou leitos secos de rios, não canais. Em 1976, a sonda que lá pousou, a Viking, enviou fotos tiradas no solo de um deserto montanhoso sob um céu rosa. As experiências projetadas para detectar qualquer sinal de vida se mostraram mais ou menos vagas. Eles estavam procurando vida nos moldes da vida terrestre. Ou seja, pensavam que se houvesse vida, seria vida bacteriana e deveria estar no solo. Então fizeram várias experiências com o solo escavado e o analisaram de várias formas. Uma chegou a inserir nutrientes no solo para verificar se haveria o desenvolvimento de bactérias. Era como alimentá-las com canja para ver se as bactérias cresciam e produziam dejetos. E sabe, comiam todo o nutriente. Não aconteceu nada do que se esperava. Se você encontrar reações químicas e se descobrir estas coisas ocorrendo, isso não parece ser vida, mas você não sabe realmente o que é. É um verdadeiro quebra-cabeças. Depois disso, para sugerir que poderia haver vida em Marte, temos as palavras de Carl Sagan. Uma alegação extraordinária que precisa de evidências extraordinárias. Vida em Marte. Fim da parte 1. A seguir, respostas às perguntas sobre Vida em Marte, parte 1. Os cientistas acreditam que a rocha ALH84001 é de Marte, porque os gases contidos nela são análogos aos coletados em Marte em 1976. A rocha ALH84001 é o único meteorito marciano que contém material carbônico significativo e possíveis fósseis.
Experimente esta atividade em sua turma. Visite a homepage Life on Mars e da NASA. Pesquise os 9 programas científicos em desenvolvimento para explorar Marte. Descubra como cada missão planeja alcançar seu objetivo. Para aprender mais, Discovery na escola sugere a equipe Marte Online nesse endereço da internet. Peça que seu bibliotecário o ajude a explorar os muitos recursos que a sua biblioteca tem a lhe oferecer. Agora, pesquise perguntas para discussão sobre vida em Marte, parte 2. Por que o microscópio de transmissão de elétrons é uma ferramenta importante no estudo dos meteoritos marcianos? Quais novas missões estão sendo planejadas para uma exploração adicional de Marte? Discuta as primeiras observações científicas que incitaram especulações sobre a existência de vida em Marte. Discovery na escola apresenta Vida em Marte, parte 2. Discovery na escola. Vida em Marte, parte 2. A História da Rocha, parte 3. No sábado anterior à Páscoa, McKay e uma equipe do Centro Espacial Johnson, que aumentara para 8 pessoas, enviou o relatório à conhecida revista Ciência. Após uma longa revisão de 3 meses, ele foi aceito para a publicação. Enviamos o resumo ao quartel-general da NASA. O meu chefe de divisão o enviou lá para cima, para o chefe do grupo de ciência, e ele circulou por lá. Como é costume em publicações científicas, o trabalho foi revisado por cientistas anônimos que fizeram sugestões. Lembro daquela pesquisa ser levada a mim e ele disse, Wes, olha o que vão apresentar. E eu disse, vamos esperar e ver o que o processo de revisão vai fazer com isso. Quanto demorou até você receber a confirmação de que iriam publicar? Ele passou por 4 ou 5 revisões. Então os editores tinham muitas recomendações. Foi e voltou umas 3 ou 4 vezes. Eu tenho que confessar, essa coisa não vai sobreviver à revisão. As conclusões são demasiado extraordinárias. Então, quando voltaram para mim em meados de julho, me disseram, e eu fiquei de queixo caído até aqui. Mesmo? E aí levei para o chefe, Golden. Sim, Wes Huntress, que é o chefe de ciência espacial da NASA, entrou no meu escritório e disse, Dan, tenho que lhe dizer uma coisa. Ele disse, 2 das suas pesquisas na NASA em Houston passaram por uma verificação e foram aceitas pela revista Ciência, que é um dos periódicos mais importantes do campo científico. E ele disse, sabe qual era o tema? Eles acham que encontraram vida fossilizada vinda de Marte. Foi um daqueles momentos incomparáveis de uma vida, de um milênio, quando a gente diz, é um privilégio fazer parte disso. Depois de uma noite em claro, Golden ligou para a Casa Branca e solicitou uma reunião com Leon Panetta, chefe de gabinete. Às 8h30 da manhã, ele estava no Salão Oval, informando ao presidente Clinton sobre o meteorito de Marte. Durante 3 semanas, a NASA guardou o segredo do público enquanto eles preparavam uma conferência de imprensa para cientistas. O administrador da NASA diz que estava no 7º céu. Então a parte racional da minha mente se ligou novamente e disse, sabe, eu sei que a revista Ciência fez uma revisão crítica disso, mas eu dirijo a NASA, a responsabilidade é minha. Então senti que tinha a obrigação de chamar os cientistas, de colocá-los diante da minha mesa e os questionar para ter certeza de que eles tinham usado o processo científico adequado. Eu lembro que ele foi a Washington ou coisa parecida, depois voltou, então eu me virei e perguntei, o que é isso? Quando me chamaram da Casa Branca, lembra daquele dia? Eles me chamaram. Atendi o telefone, eu estava dormindo. Aqui é da Casa Branca. No início de agosto, notícias sobre a descoberta começaram a vazar e a NASA adiantou a conferência de imprensa em uma semana. A imprensa compareceu em massa. A notificação criou sensação em todo o mundo.
Em vez de manter isso na NASA, precisamos compartilhar com o povo norte-americano e com a comunidade científica mundial. Millions d'années, suivi d'un atterrissage assurément brutal, il y a 13 000 ans dans l'Antarctique. Puis c'est la mise en sommeil jusqu'à sa découverte en 1984. Alors si certains ne voient dans cette météorite qu'un vulgaire caillou... Amerika, insansız bir uzay aracını Kasım ayında Mars'a göndermeyi planlıyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarihi açıklamayı dün yaptı. İnsanlık tarihinin dönüm noktası olabilecek bu açıklamaya göre... Os cientistas decidiram que talvez não estejamos sozinhos. Eles acham que a vida evoluiu em Marte e que é possível ou provável que a vida na Terra possa ter começado como resultado de uma contaminação oriunda de Marte. Imagino que vocês saibam que eles ainda estão fazendo experiências com aquela rocha de Marte na qual encontraram bactérias. Na verdade, hoje eles reidrataram na esperança de replicar a bactéria. Podemos mostrar aquele filme da NASA? Essa é a filmagem real da NASA. Agora podem ver, ali está o regador da NASA. Isso me surpreendeu. Realmente é apenas um ET de estimação. Aparentemente eles existem mesmo. Os produtores de Independence Day, filme sobre a invasão alienígena, mudaram rapidamente a propaganda dele. Recentemente, os cientistas descobriram evidências de vida em outro planeta. Meu Deus! Nossa! O mesmo ocorreu com a empresa de tecnologia da AT&T. Em Londres, os agenciadores de apostas diminuíram a cotação da probabilidade de vida em algum outro lugar do universo de 500:1 para 25:1. Pediram que cotássemos a probabilidade, tal como a da existência do monstro de Loch Ness ou de Elvis estar vivo. Reduzimos a diferença para diminuir as nossas obrigações financeiras, sempre lembrando o fato de que no início dos anos 60 fomos tolos o bastante para oferecer 1000:1 quanto a um homem pisar na Lua antes do final daquela década. E os cartunistas políticos tiveram um dia incomum. Gosto daquele desenho animado ao sol de Baltimore. Mostra o cientista moderado falando à imprensa. E ele diz: existe apenas a sugestão da possibilidade de que talvez alguns indícios de que outrora talvez tenha havido vida em Marte. E depois mostra à imprensa todos os repórteres saltitantes gritando vida em Marte. E depois as palavras na parte inferior do desenho dizem: existe vida inteligente na Terra? Eu esperava apenas a controvérsia científica. Não esperava todo o público, o tipo de... Toda a atenção da mídia? Não é a atenção da mídia. São as questões maiores, como isso se enquadra na religião e como muda o nosso ponto de vista sobre o mundo, essas coisas. De repente, os cientistas se viram questionados sobre temas muito fora de sua área de especialidade, como o dia em que compareceram à Subcomissão de Espaço e Aeronáutica da Casa Branca. Temos que entender que temos uma rocha de Marte de 4,5 bilhões de anos. É um impacto gigantesco, produzido há cerca de 16 milhões de anos. E há muitas pessoas muito satisfeitas com as explicações da Bíblia sobre a criação e o tempo. Eu tive dificuldade em juntar essas coisas. Alguém quer tocar nisso? Os cavalheiros da NASA podem não ter querido tocar nisso, mas em todo o mundo havia pessoas refletindo sobre as implicações. Foi poucos dias antes, quando eu estava para sair de Castel Gandolfo, nosso observatório na Itália, para voltar aos Estados Unidos. Guy Consulmano é um cientista planetário, além de ser um irmão jesuíta lotado no Observatório do Vaticano. Ele e Dan Britt tinham um interesse particular na rocha marciana. Britt por ser gerente de projeto de uma experiência num próximo voo a Marte. O irmão Consulmano por haver publicado um estudo anterior mostrando como a química poderia determinar a origem das rochas. Eu não conseguia dormir, então levantei às 4 da madrugada e liguei a TV, porque sabia que há um canal italiano de TV que dá o noticiário da CBS às 4 da madrugada. Liguei a TV e a notícia de abertura era Dan Rather falando sobre uma rocha que apresentava vida. Eu também vi isso. E ele estava emocionado. E estava emocionado. Mais emocionado do que quase todas as pessoas que vi naquele dia. Quanto a conciliar o religioso e o científico... Esses são os dois livros mais grossos da minha biblioteca. Um é a Bíblia.
Outro é o livro sobre gravitação, de Misner, Thorne e Wheeler, que trata da relatividade em geral, da forma e da deformação do universo. Além do fato de serem os 2 livros mais grossos que tenho, acredito que ambos contêm verdades extremamente fascinantes e que são fundamentalmente distintos no que tratam e também na abordagem. Um exemplo disso é simplesmente que a Bíblia foi escrita há 2 ou 3 mil anos, mas ainda é relevante. Gravitação foi escrito há 20 anos e já está desatualizado. Muitas coisas se encaixaram. Nós coletamos meteoritos na Antártica há apenas 20 anos. Aí alguém pensou em ir lá procurar. Esta rocha, se a ideia de vida perdurar, isso vai ser significativo. Será algo a ser lembrado como uma nova pedra de Roseta, tal como as poucas evidências-chave a favor das placas tectônicas, tal como as poucas evidências que confirmam a teoria de Darwin, ou possivelmente maior do que qualquer uma delas. Sempre falamos sobre vida em outros planetas. Há milhares de anos, filósofos sempre argumentam contra e a favor das possibilidades de outros mundos e de criaturas vivendo em outros mundos. Mas esta é a primeira vez que realmente esperamos ter evidências concretas. E a primeira vez sempre é divertida. Quando assistimos à coletiva de imprensa na qual foram anunciados os resultados sobre Marte, havia muita alegria e falatório lá. Aqui, o Instituto SETI, ao sul de São Francisco, onde Frank Drake lidera a procura por inteligência extraterrestre. O nosso programa principal é uma busca ampla, na verdade a mais poderosa do mundo, por sinais inteligentes de rádio vindos de civilizações em planetas de outras estrelas. Drake está neste campo porque admite que existe vida lá fora em algum lugar. O desenvolvimento de vida em planetas como a Terra sempre pareceu uma coisa comum, normal. Mas até então não tínhamos nenhuma evidência concreta. Agora temos uma que pode de fato vir a provar que essa ideia estava correta. Se estiver, prova que existe vida em muitos locais em nossa galáxia. Com o passar das décadas, Drake tentou calcular quantos locais na galáxia podem abrigar vida inteligente, fazendo estimativas e as multiplicando. A equação dele leva em conta a velocidade de formação das estrelas, o percentual de estrelas com planetas e o percentual dos planetas que poderiam abrigar civilizações tecnológicas com capacidade de transmissão. Se juntarmos tudo isso, obteremos algo como 10 novas civilizações passíveis de serem detectadas por ano, sendo criadas em nossa galáxia, o que, é claro, é um número alarmante e encorajador. Então, quantas civilizações alienígenas existem hoje? Depende do tempo de duração de uma civilização tecnológica. Um número que realmente exige um palpite. Talvez 1000 anos, talvez 10.000. Nesse caso, o número de civilizações passíveis de serem detectadas será da ordem de talvez 1000, 10.000 ou até mesmo 100.000 em nossa galáxia. E com 1 bilhão de galáxias lá fora, a resposta é? Uma com talvez 15 zeros depois disso. E é claro que esse é um número muito grande. Bom, até algumas semanas atrás, só tínhamos evidências da existência de vida num único lugar, dentre os bilhões e trilhões de corpos planetários em potencial em nosso universo. Não se pode fazer estatísticas com uma amostra de 1. Então, se você disser, bem, se há vida na Terra, tem que haver vida em outro lugar. Quais são as evidências? Será que esse processo poderia ser de tal forma vinculado ao nosso planeta para estarmos sozinhos? Provavelmente não estamos sozinhos. Na verdade, talvez o universo seja abundante de vida em formas distintas. Isso significa nada de vida inteligente, se me permitir. Na verdade, a pesquisa por vida inteligente continua, incluindo a Terra. Isso aqui, essas coisas belas, são canais de tubos de vermes. Excelente, o melhor que Marte pode fornecer. Alento para os pensamentos. É isso que Ralph Harvey, da Grande Cleveland, em Ohio, pensa sobre as evidências de vida em Marte. Quer tentar a sorte com a roleta do meteorito? Além de excelente churrasqueiro, ele também é cientista da Case Western Reserve University, o chefe do programa de meteoritos da Antártica, que fez um trabalho individual sobre o ALH 84001. Não deveria ter cautela sobre a rocha? Uma rocha?
Esse é um ponto interessante e é um sobre o qual tendo a ser descrente. Este é um dos meteoritos marcianos que conhecemos. Na verdade, é um dos mais estéreis, tem menos minerais do que deveria ter para ter se formado na presença de água. No aglomerado da mídia, após o anúncio, Harvey foi colocado no papel de advogado do diabo. Porém, ele está fazendo apenas o que os cientistas devem fazer. Isso é um tipo de rocha vulcânica muito bem encaixada. Sou uma pessoa muito descrente. Sou uma dessas pessoas que precisam ser arrastadas em argumentações sobre ideias novas. E neste caso, eu não estava disposto a ser arrastado para dentro daquele novo conjunto de ideias. Acho que isso ficou muito claro na conferência de imprensa, que essas são descobertas muito preliminares. Este é um grupo de bons pesquisadores de áreas distintas que foi reunido e que individualmente não faz muito sentido, mas talvez juntos pintem o quadro dessa origem biogênica. Se você ler cuidadosamente o nosso trabalho, nunca dissemos que encontramos vida em Marte. Dissemos que temos muitas evidências que podem ser interpretadas desta forma, que é a nossa interpretação favorita. Mas podem ser interpretadas de outras formas. Entretanto, tudo se volta para a obtenção de um bom fragmento do velho bloco marciano. Harvey está inserindo seu pedaço da rocha, que é um pedaço pequeno em todo o processo, num laboratório de alta tecnologia em Atlanta. Ele está usando o microscópio de transmissão eletrônica deste laboratório para comprovar a teoria de que os misteriosos carbonatos foram formados em temperaturas muito elevadas, demasiado elevadas para que houvesse vida. Observe um pequeno e preliminar... Vidro de magnésio, ferro duro. Não, está fora, ao lado do vidro. Sua equipe tritura a lasca de Marte em uma finura que permite que seja atravessada por elétrons, em busca de respostas para dúzias de perguntas em aberto, inclusive a mais importante. Que minerais forneceram os elementos que se transformaram em carbonato? Eles estão nesta rocha ou vieram de outro lugar? Existem evidências de que o próprio carbonato tenha passado por reações com fluidos que entraram posteriormente? Esse é o tipo de pergunta que queremos testar e responder. Francamente, é impossível prever uma resposta neste estágio. Porém, no fim, todas essas perguntas serão relevantes para o tipo de condições nas quais o carbonato se formou na rocha, e é claro que uma vez que tenhamos algumas boas ideias de como eram estas condições, poderemos saber como era um ambiente capaz de gerar vida. Acho que um dos júbilos do trabalho com o meteorito marciano é que os céticos e as pessoas que propuseram isso são o tipo de cientistas dispostos a escutar o outro lado e dispostos a dizer: isso é o que vemos e essa é a cadeia de evidências e sabemos que não é perfeita. Por favor, alguém mais dê uma olhada e veja se consegue contestar isso. Dê uma martelada nisso e veja se consegue destruir. Assim, pedaços da rocha são encaminhados a pesquisadores que procurarão sinais de vida ou explicações alternativas para os indícios encontrados. Na NASA, as coisas estão começando a se acalmar. Dias após o anúncio, me reuni com o grupo de trabalho de Marte do Comitê Consultivo de Ciência da NASA. Devia haver uns 50 deles na sala, 50 dos melhores cientistas dos Estados Unidos, biólogos, geólogos, físicos, químicos. Então eu disse: queremos que vocês façam perguntas. Queremos que a ciência determine o que os engenheiros vão fazer. Só não queremos forçar a barra, mandar uma missão rápida a Marte e mandar alguns astronautas plantar pegadas na superfície de Marte. Queremos ser guiados pela ciência. Sou engenheira, não cientista. Sei que os cientistas discordam. Essa é a natureza da ciência. Pessoas discordando e debatendo até chegar a um consenso. Donna Shirley é líder do programa de exploração de Marte no laboratório de propulsão a jato da NASA. Sendo engenheira, a abordagem dela é mais concreta. Vamos lançar 2 missões a Marte neste inverno. A primeira é Surveyor, para um levantamento global de Marte, uma sonda orbital. Ela será lançada em 6 de novembro, chegará a Marte em setembro de 97 e entrará em órbita. A Pathfinder, que pousará, será lançada em 2 de dezembro, se tudo correr bem. Na verdade, ela percorre um caminho mais rápido do que a Surveyor.
Então, ela passará pela Surveyor e chegará a Marte em 4 de julho de 97. Então, no dia da independência dos Estados Unidos, em 97, os terráqueos irão invadir Marte. Se você pensa em colonizar Marte da forma como o oeste dos Estados Unidos foi colonizado, sabe que primeiro manda patrulheiros, que são os andarilhos, depois envia os homens da montanha a cavalo em busca de nascentes para explorar de verdade. E aqueles são os andarilhos mais sofisticados. E talvez tragam amostras. Você traz alguns exemplares da caçada que fez, etc. Depois envia os colonizadores com as carroças cobertas. E eles fazem trilhas e quando encontram uma nascente podem se estabelecer perto dela. Finalmente você pode criar vilas e cidades e a coisa cresce. A ironia é que poderemos descobrir que essa rocha nos inspira a ir a Marte com andarilhos ou pessoas e poderíamos encontrar evidências reais e descobrir que o que vimos primeiro não era nenhuma evidência. Não importa. Essa é a rocha que marcará um momento de mudanças. Isso é um desses eventos que serão lembrados daqui a uns 20 anos. Depois daquela conferência de imprensa, eu não estava cansado, não estava nervoso. Eu estava empolgado. Eu estava com tanta adrenalina que me desculpei, fui para o meu escritório e fechei a porta. Fiquei sentado lá com as persianas fechadas uma meia hora, contemplando o impacto que isto pode ter em quem pensamos que somos. Conversei com pessoas que são muito religiosas. Muitas delas não ficaram preocupadas com isso. E acho que é fácil lembrar a frase "E Deus criou os céus e a terra", e perceber que há mais do que apenas a terra nessa frase. Ray Bradbury escreveu uma história sobre os filhos de um colonizador de Marte que queriam ver os marcianos. Ele os levou à borda de um canal e disse que olhassem para dentro. Eles viram apenas os próprios reflexos. Estas descobertas recentes sobre um pedaço de rocha supostamente oriundo do planeta Marte não deverão trazer nada de maravilhoso para nós. É muito interessante por si só. Mas deve nos ricochetear de volta às nossas próprias vidas. Em outras palavras, estamos sempre procurando vida em outros mundos. Perguntamos, existe vida no universo? A resposta é sim. E somos nós. Não precisamos de mais provas. Somos impossíveis. Esse mundo no qual vivemos é simplesmente inacreditável. É miraculoso. Ele saiu do Sol há bilhões de anos. Levou bilhões de anos para esfriar. E para que a chuva caísse. E para que as gramíneas primitivas crescessem. Então, coisas que não eram vivas ganharam vida. Não sabemos como. É um mistério total. Mas aqui estamos nós. As pessoas impossíveis. Os primeiros marcianos. E por quê? Não sei por que olhamos para outros mundos quando nós somos a prova do mistério inacreditável do universo. Mas queiramos ou não, os nossos sinais de rádio e TV dizem ao universo que estamos aqui. E procuramos sinais de outros, e enviamos as nossas sondas, e abrimos rochas vindas do céu, na esperança de encontrar vida em outro lugar. O simples fato é que existe um grande e frio universo lá fora. E não queremos ficar sozinhos na escuridão. Queremos que haja vida em Marte. Agora as respostas para as perguntas da pesquisa sobre vida em Marte, parte 2. O microscópio de transmissão eletrônica permite que os cientistas descubram informações detalhadas sobre as condições nas quais os carbonetos marcianos se formaram. E essencialmente decide-se se poderiam ter gerado vida. A NASA planeja enviar a Surveyor para um levantamento global em Marte e a Pathfinder para explorar Marte ainda mais. Tente esta atividade com sua turma.
Faça uma pesquisa sobre a estratégia de 3 fases da NASA para exploração espacial, reconhecimento, observação e estudos profundos. Faça uma cronologia das missões a Marte e classifique as missões nessas 3 fases. Para aprender mais, Discovery na Escola sugere a Sociedade Planetária nesse endereço da internet. Peça ajuda a seu bibliotecário para explorar os muitos recursos que a sua biblioteca tem a oferecer.